Bom dia, pessoal. Aqui é o professor William, da Escola Municipal José Júlio Martins Batista, e vamos começar aqui mais uma aula, semana 3 das aulas à distância por conta do coronavírus. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje aqui, seguindo a linha do pensamento que nós vínhamos seguindo, é a primeira Revolução Industrial. Galera, antes de começar ela, você entendeu o seguinte, tá? A principal característica da primeira Revolução Industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Professor, o que é isso? Calma que nós vamos aprender. Pessoal, para começo de conversa, para chegarmos lá, é o seguinte: tem uma historinha de um grego no século I, o Heron de Alexandria, que criou um mecanismo muito interessante para a época dele, tá? Qual mecanismo era esse? Consistia numa esfera, olha a imagem ali acima, consistia numa esfera que, ao ser aquecida, girava em torno do próprio eixo, como pino numa panela de pressão. Tô entendendo? Pega a panela de pressão, você põe água, põe um frango, qualquer coisa lá, esquenta, cria-se uma pressão e aquele pino começa a girar em torno do próprio eixo. E se você olhar ali aquela imagem, ela segue mais ou menos esse mecanismo. Preste atenção. Galera, até no século XVII, essa criação de Heron de Alexandria era apenas uma curiosidade. As pessoas se reuniam para ver o pino da panela de pressão girar e girar, e as pessoas achavam aquilo interessante. Só que esse ato de transformar vapor em movimento vai ser muito utilizado a partir do século XVII e vai mudar a história, porque esse movimento criado a partir do vapor vai substituir a força de obra, a mão de obra de homens e natureza, homens e animais, para transformar a natureza. Calma que eu vou chegar lá. Galera, quais são os objetivos da aula de hoje, tá? Primeiro, conhecer as formas de produção predominantes antes das revoluções industriais. Segundo, trabalhar as razões do pioneirismo inglês da Revolução Industrial. Por que a Inglaterra foi a primeira a fazer a sua Revolução Industrial? E terceiro, contextualizar o advento das máquinas, indústrias e da fábrica. Vamos lá? Vamos começar a aula? Galera, é o seguinte. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, tá? Revolução Industrial. Pense comigo, o que significa a palavra revolução? Pessoal, revolução é transformação, é mudança. Então a revolução industrial é o quê? É a mudança, é a transformação do quê? Da indústria, tá? E aí, pessoal, essa revolução industrial nada mais é do que a substituição da energia física, homens e animais, pela energia das máquinas. Galera, se você voltar não muito no tempo, voltar 300 anos no tempo, vai perceber o seguinte: tudo era feito ou utilizando a mão de obra dos animais, olha lá em cima a carroça sendo puxada pelo cavalo, ou sendo utilizada a força de obra, a força humana para produzir. Olha ali, pessoal, o ferreiro martelando com o próprio braço para construir, sei lá, ali um prego, tá? Então, pessoal, durante toda a história da humanidade, ou era a força humana, ou era a força dos homens para produzir as coisas. E com a Revolução Industrial ocorrerá uma transformação. O homem ele irá parar de usar sua própria força para produzir as coisas e dará às máquinas o poder de produzir isso. Tá? É a substituição do artesanato, coisas feitas à mão, da manufatura, que também são feitas à mão, pela maquinofatura. Então a Revolução Industrial, a primeira, nada mais é do que a mecanização da produção. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagine que o Zequinha, ele produz trufas na casa dele, tudo bem? E ele pega essas trufas e ele vai lá usando as mãozinhas que Deus lhe deu, ele derrete chocolate na panela, né? Ele põe na forminha, põe para gelar, põe um recheio, embrulha e por dia o Zezinho consegue produzir manualmente, artesanalmente, 50 trufas. Tudo bem? Então, pessoal, esse Zezinho ele vai guardando dinheiro, conhecimento, e no final de um tempo ele consegue comprar uma máquina que produz trufas. E aí, pessoal, ele faz a revolução industrial dele. Ele deixa de usar a manufatura, fazer as coisas à mão, e começa a fazer ele faz a maquinofatura. Agora é a fábrica que produz as trufas para ele. Então eu te pergunto, ele vai fazer mais ou menos? Claro que com a máquina ele vai fazer muito mais. Tudo bem? Então, pessoal,
A primeira revolução industrial não é difícil de entender. Ela é basicamente a substituição das coisas feitas à mão pelas coisas feitas à máquina. Tudo bem? Prosseguindo. Galera, primeiro fato, tá? Por que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial? Por que justamente nela? O que ela tinha de diferente, tá? Primeiro, galera, ela teve acumulação de capitais. Para você ganhar dinheiro, você tem que ter dinheiro antes. E a Inglaterra tinha muito dinheiro. Por quê? Por causa do comércio marítimo, em grande parte do ouro brasileiro, que passou pelas mãos de Portugal e foi parar na Inglaterra, tá? Pela exploração das suas próprias colônias e pelos corsários. Quem eram os corsários? Piratas eram um bando de bandoleiros que subiam no navio e atacavam. Os corsários, eles ganhavam uma carta de corsa da coroa inglesa e eles podiam saquear navios. E, em especial, navios espanhóis, porque os espanhóis são rivais históricos dos ingleses. Tudo bem? Então, por que na Inglaterra? Primeiro, porque lá tinha dinheiro. Segundo, galera, porque a Inglaterra está imbuída de uma ética protestante. Tá? E, pessoal, essa ética protestante acreditava o seguinte, que o salvamento, a pessoa iria ao céu graças à riqueza, né? Quanto mais rica essa pessoa, quanto mais bens essa pessoa acumulasse, mais próximo de Deus ela estaria. Então, na mentalidade inglesa, né, protestante, diferente, por exemplo, da mentalidade católica portuguesa e espanhola, riqueza é salvação. Tudo bem? Então a galera trabalhava mesmo, pessoal. Eles queriam cada vez enriquecer mais para, segundo os dogmas do protestantismo, tá? Em especial do calvinismo, atingirem os céus. Tudo bem? Terceira característica, pessoal. Mão de obra excedente. O que é excedente? É demais, sobrando, tá? Por que a Inglaterra tinha mão de obra excedente? Lembrando que quanto mais mão de obra, quanto mais pessoas para trabalhar, menores os salários, tá? Primeiro, por causa de uma política de cercamento. O que é cercamento? Tinha o pessoal lá na Inglaterra, né, que tinha as terras comunais. Eles eram pastores, pegavam suas ovelhinhas e iam tocando ela pelas terras. E viviam muito bem. Tocavam as ovelhas pelas terras, não era terra de ninguém. E aí, pessoal, começou uma política de cercamento. E um dia o cara foi tocar essas ovelhas, chegou lá, a terra estava cercada, agora tinha um dono, não eram terras comunais, eram terras privadas. E aí essas pessoas tiveram que sair das suas terras e foram em massa para as cidades inglesas. Abarrotaram mão de obra excedente, mão de obra barata. Ok? Pessoal, próximo fator. Burguesia no poder. Galera, desde a Revolução Gloriosa do século XVII, tá? A burguesia estava no poder, tá? Com a Revolução Gloriosa, chegou a fim a monarquia absoluta inglesa. O que é a monarquia absoluta? É quando o rei ele possui todos os poderes. Ele possui o poder legislativo, executivo e judiciário em suas mãos. Ele é absoluto, tá? E a Inglaterra não tinha mais monarquia absolutista, não tem até hoje. E aí colocou em seu lugar uma monarquia parlamentarista que governava em nome da burguesia. Burgueses são os donos das fábricas, tá? Então, pessoal, depois da Revolução Gloriosa, começou um sistema político na Inglaterra que dura até hoje, onde o rei ou rainha ele reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento, que em geral representa os interesses burgueses. Beleza? E por último aqui, pessoal, a Inglaterra era a senhora dos mares. Ela comandava no Oceano Atlântico e em vários outros, tá? Pensou o século XIX poder, apesar que seria século XVIII, mas pensou em Inglaterra, tem que pensar em supremacia naval. A Inglaterra é uma ilha, pessoal, tá? Se você quer acessar a Inglaterra, naquele momento tem que ser por navio. E quem tinha a maior frota marítima do planeta era a Inglaterra. Então esses 5 fatores vão se unir, né? Vão se unir e vão explicar por que a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Belezinha? Continuando, pessoal. Quais são as principais características dessa primeira Revolução Industrial? Primeiro, quais foram as matérias-primas utilizadas nesse período? São 3. Ferro, carvão, para mover a energia a vapor, e o algodão. São as 3 matérias-primas que vão movimentar a Revolução Industrial inglesa, primeira, tá? Qual energia era utilizada nas máquinas para produzir isso aí? Era energia a vapor. Pessoal,
A energia a vapor funciona mais ou menos como uma panela de pressão. Você aquece ali a água, ela vai girar aquele pininho. E imagine que naquele pininho que gira, lógico, em grande escala, porque é uma máquina, naquele pininho que gira, você coloca uma correia. E essa correia vai começar a girar um mecanismo, uma engrenagem, e ao final você consegue movimentar uma máquina. É isso que eles fizeram. Então, pessoal, o carvão ali, que é o carvão em geral mineral, que está embaixo da terra, ele vai ser tirado, colocado nas fornalhas, e essa fornalha vai aquecer essa água que vai gerar energia a vapor. Não era eletricidade ainda, pessoal. Eletricidade é na segunda revolução industrial. Belezeira? Galera, qual a principal indústria desse período? É a têxtil. O que é a indústria têxtil, professor? É a indústria de tecido. Nesse período, a maior indústria, tanto que a Revolução Industrial vai ocorrer em decorrência da necessidade de produção de roupas, tá? Então, a principal indústria da primeira Revolução Industrial é a indústria de tecido. Galera, nesse primeiro momento, ocorre a formação do proletariado. Quem são esses, pessoal? É o seguinte, vai ter o dono da fábrica, que é o industrial, que é o burguês, e vai ter aqueles que não têm fábrica. E esses que não têm fábrica vão ser obrigados a vender a sua mão de obra, a trabalhar para conseguir se manter, sustentar. Então, pessoal, nesse período sem leis trabalhistas, sem organização dos trabalhadores, tá? Ocorre uma separação ali entre capital, quem tem a fábrica, quem tem o dinheiro, e trabalho, que é quem trabalha, que geralmente não tem um capital. Nesse período sem leis trabalhistas, existem jornadas aí de 15, 16 horas de trabalho por dia, salários baixos, inexistência de leis trabalhistas, exploração no trabalho infantil e do trabalho feminino. Galera, crianças abarrotavam as fábricas para trabalhar. Por quê? A mão de obra da criança, a mão de obra infantil era muito mais barata. Só que como não existia mão de obra nessa época, era muito comum uma criança entrar no meio de uma máquina que produz tecido, perder um braço, tomar 2 tapinhas nas costas, falar assim, ó, lá, 10 anos de idade, ih, meu amigo, perdeu o braço, hein? Até a próxima, vou pegar outro. Porque não tem leis trabalhistas, não tinha um amparo. E essa pessoa iria viver o resto da sua vida sem um braço e sem direitos trabalhistas. Beleza? Outra coisa interessante, pessoal, é a divisão do trabalho, que dá igual à alienação do trabalhador. Galera, se nós voltarmos no tempo, vamos lembrar de uma época em que existiu o artesão. Quem é o artesão? O artesão é aquele cara capaz de produzir qualquer objeto manualmente, desde o seu início até o final. O artesão possui o conhecimento para produzir, possui as ferramentas para produzir e possui, pessoal, a matéria-prima para produzir aquele objeto. Ele sabe fazer o objeto do começo ao fim. Beleza? Só que é o seguinte, o proletário, ele não é um artesão. Ele apenas sabe desempenhar uma função. Esse proletário não é dono da máquina que ele opera, ele não é dono da matéria-prima, ele não é dono do conhecimento e muito menos do objeto que ele produz. Então ocorre uma separação entre quem é proletário e o artesão. Tem a especialização. Se o artesão sabia fazer o objeto do começo ao fim, agora o proletário sabe fazer apenas uma única função, sei lá, apertar um parafuso, etc. E também tem a alienação, tá? O que é alienação? O trabalhador, muitas vezes, ele não reconhece o produto final. Ele produz um dado produto, mas ele só sabe fazer um pedacinho desse produto. E como ele não sabe, ele não reconhece aquele produto, ele é alienado em relação àquele produto. Ele não sabe o que ele produziu. Anos e anos, no final da linha de produção, ele vê aquela coisa produzida e ele fala assim, nossa, é mágico, porque ele não sabe como chegou a esse formato. Ele sabe, por exemplo, que ele colocou, sei lá, o plástico no molde, mas ao final da linha de produção ele não sabe como é feito. Isso é alienação. Galera, é o seguinte, tá? Consequências para a Inglaterra. Urbanização desordenada, surgem, pessoal, cidades ao redor das indústrias, bairros periféricos, muita poluição, violência, desemprego, doenças, tá? Era a formação dos bairros operários ingleses. E dentro desse contexto surgem 2 movimentos muito interessantes de resistência dos operários contra a opressão, contra a exploração do trabalho deles. Eu tenho o ludismo e o cartismo, tá? O que é o ludismo?
Alguns operários viam a máquina como a origem de sua miséria. Então eles destruíram as máquinas, né? Eles iam nas fábricas e simplesmente destruíam as máquinas, ok? E outro movimento interessante é o cartismo, tá? O que é o cartismo? Esses mesmos trabalhadores, alguns anos depois, né, essa mesma classe social, enviou cartas ao parlamento inglês denunciando a miséria em que eles viviam. Tudo bem? São esses dois principais movimentos dessa época da primeira Revolução Industrial. Galera, é o seguinte, outra coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, a Revolução Industrial, apesar de tudo isso, ela aumentou a produção como nunca antes vista na história da humanidade. Nunca se produziu tanto em tão pouco tempo como a partir da primeira Revolução Industrial. Tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês que mostra o seguinte. Antes, se eu quisesse produzir uma roupa, primeiro eu ia ter que começar tosquiando a ovelha manualmente, limpando a lã. Estão entendendo? Limpando a lã. Teria também que fiar, né? Construir a linha e depois tecer manualmente. Então o que acontece? A partir desse momento, pessoal, as máquinas vão produzir pelo ser humano. Elas são muito mais rápidas e muito mais eficientes. Então, vai ter a exploração do trabalhador, mas junto com ele vai ter um aumento da produção como nunca antes visto na história da humanidade. E eu garanto para vocês que é impossível hoje você pensar em qualquer objeto da sua casa que não seja feito por uma máquina. Pessoal, eu estou olhando aqui, máquina, 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 tá? Pessoal, lápis, máquina. Pessoal, não tem nada artesanal na sua casa. Eu não consigo ver, tá? Não tem nada artesanal na sua casa. Tudo hoje, tá? Hoje nós estamos na terceira Revolução Industrial, mas tudo desde então tem um pedacinho de máquina ali. O ser humano ele está junto com a máquina, ele trabalha ou associado à máquina ou são robôs hoje, só que desde então, pessoal, quem produz as coisas não é mais o trabalho humano. Quem produz são as máquinas. E essa é a principal característica da primeira Revolução Industrial. Belezinha? Pessoal, o que vocês não podem esquecer da aula de hoje, tá? Primeiro, a Revolução Industrial é a substituição da manufatura pela maquinofatura. Beleza? Pessoal, principais características da primeira: uso do ferro, carvão, algodão e máquinas a vapor. Nesse contexto, tem o enriquecimento da burguesia e o empobrecimento do proletariado. Beleza? Essas são as atividades. Vocês vão responder no caderno de vocês. Beijo, boa sorte. Fiquem com os ludistas.